Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e tudo que eu queria era um pouco de umidade relativa do ar. Fala galera, eu sou o GH e eu odiei o Duraludon Ponte. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e hoje eu fiquei mais ocupado que o Cruzeiro do Pélix. Salve, salve, eu sou o Wesley e o TCG de Game Boy do Nintendo Switch tá muito melhor que o TCG Live. É verdade. Ah, mas aí ele era o No, esperado, né? Afinal, no aquele emulador, jogo... melhor. Bom, pessoal, e esse programa é um oferecimento da Geek Shop Oficial. Vai lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONIL5 e você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais. Fica de olho também nas opções para você ganhar frete grátis na sua compra. Então, não se esqueça, hein? www.geekshopoficial.com.br. É isso aí. E vamos pro episódio da semana. Bom, o Cato já deu aí o Cato não, o GH, né? Ele deu a cal aí da ponte, né? Do Duraludon Ponte. Mas é porque foi na Pokémon Direct, foram revelados alguns novos Pokémon que vão aparecer em Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Foram revelados dois Pokémon Paradoxo, o Raging Bolt e o Iron Crown. O Raging Bolt baseado no Raikou, Iron Crown baseado no Cobalion. O Applin, aquela maçãzinha de espada e escudo, ganhou uma nova evolução, vai se chamar de Diplin. E o Duraludon, ele vai ganhar uma nova evolução também, chamada Arcaludon. Então é basicamente isso. Olha, esse Arcaludon, na última imagem, ele tá exatamente como um grampeador. Então eu não vejo ele como uma ponte, eu vejo ele como um grampeador. Pô, mas nas outras ele tá uma ponte, cara. Era de cima ali, ó. Tem até uma Railgun disparando um Ele track é. elétrico. Não, eu sei que ele é uma ponte, mas é aquele grampeador que você abre pra colocar o grampo, é isso. Ele é a ponte de Drift Veio, pô. Confirmando os remakes de novo aí. Tá vendo? Mas isso aí, na verdade, faz até sentido, porque o treinador dele é claramente um parente ali do Drayden, né? Que é o líder de dragão lá de Unova também, né? E o que eu vi a galera comentando, né? O Duraludon é um arranha-céu e a evolução dele é uma ponte levadiça. Uhum. Então é uma evolução que faz sentido, sabe? É legal. Eu achei estranho o design, é um pouco estranho, mas faz muito sentido. E eu acho até legal. A gente vai se acostumar com isso aqui em breve, entendeu? De modo geral, eu curti todos. Só que assim, eu acho que o Duraludon não precisava de evolução, né? Até porque o Roy, o Raihan, ele era um dos caras mais poderosos de Galar. Ele não teria como Pokémon Asa um Pokémon que não evolui, né? Não evoluído totalmente, né? Ele tentava de Violite, pô. Não. Só o Diplin que eu achei nada demais. Eu curti. O Diplin foi o que eu achei mais maneiro. Eu não vi nada demais, mano. É uma massa. Não vi nada demais. O Raikou Paradoxo aqui, como é que é o nome dele? Raging Bolt, eu achei maneiro na imagem aqui do jogo atacando. Na artwork dele com as nuvens ao redor da cabeça, eu achei um pouquinho estranho. Mas ele ficou maneiro. Acho que ficou melhor que o. Eu achei que ele ficou melhor que o Suicune, sabe? O Walking Wake lá. Concordo. O que me pesa muito dizer, mas a realidade é essa. Curtiu, GH? O Raikou é mó da hora, velho. Pescoção é o Brachiosaurus. Maneiro. Já o outro do Virizion, né? É Virizion, né? Não, do Cobalion. Cobalion. Na arte, na imagem do jogo, parece que ele tá jogando os cabelos ao vento. E Então, parece mesmo. Uma curiosidade é que o nome Brontossauro, ele vem do grego, né, que é lagarto elétrico. Então tem todo esse significado por trás aí, né, de ter sido justamente o Raikou baseado nesse dinossauro em específico. O Wesley também é cultura. Você tá de sacanagem. Olha só, velho. Os caras não dão ponto sem nome mesmo. Não. Mas os paradoxos do futuro eu acho muito sem sal, cara. Todos. Eu também acho todos. É tudo basicamente o mesmo Pokémon metalizado. Né? Então, eu particularmente não curto muito. É tipo Pokémon robôzão, saca? Eu acho muito sem sal. Me lembrou de Digimon. Os Metal Garurumon da vida aqui. Mas o design daquela que é baseada na Gardevoir com Galade ficou maneiro.
Eu achei massa também. Esse foi, Iron um dos Alliance, únicos, né? esse foi um dos únicos que eu curti mesmo do futuro. Mas é um dos Eu, únicos que mudou muito, saca? Então, justamente. Uhum. Tipo, ele eu ganhou uma gostei espada mais e tal. O do resto é tudo futuro a do que mesma esses coisa. aí. Não, os do passado tudo legalzão. Tudo muda de fato. É realmente um paradoxo, né? Não é só o mesmo Pokémon feito por IA ali, né? Um dos meus favoritos é o Horimoon, velho. Eu gosto muito do O Salamence e o Horimoon ficou muito da hora. Véio. Harimo ficou da hora mesmo. Bom, seguindo aqui adiante, a nossa notícia seguinte é porque parece que foi para provocar, né? Porque a gente gravou em um dia e no dia seguinte as ligas. Aliás, no dia seguinte, acho que 2 dias depois que a gente gravou, as ligas no Brasil receberam a informação de que as cartas dos Prize Packs finalmente chegariam ao Brasil. Mas aí a gente precisa ter um pequeno adendo nessa parte. De fato, a Copag enviou às ligas ativas, as ligas que estão funcionando no Brasil, cartas dos Prize Packs, mas elas não foram enviadas como a gente viu os Prize Packs nos Estados Unidos principalmente. Elas não vêm em boosters para você distribuir aos jogadores. As ligas receberam os pacotes com cartas aleatórias dos Prize Packs, né, como promo, né, cartas holográficas e tudo mais. Tem energia, tem apoiador, tem item, tem Pokémon. Como que vai ser essa distribuição? A Copag mandou, né, para as ligas que essa distribuição deve ser feita de forma aleatória para os jogadores que comparecerem aos eventos de liga. Né? Então a gente tem que ir acompanhando aí para ver como é que vai ser essa distribuição. Pelo que eu percebi até agora, a maior parte das cartas é do formato padrão. Não consegui notar nenhuma, além da rede de recolhida, não consegui notar nenhuma carta rotacionada. Todas são holográficas, têm energias e não tem cartas ultra raras. Se você olhar na lista do Prize Pack Series 1, Prize Pack Series 2, você vai ver que tem Charizard, tem Rayquaza, tem várias cartas V e V Max e V Star lá. E a princípio, pelo menos até agora, essas cartas não vieram para as ligas no Brasil. A Copag também informou que eles sabem que essa forma de distribuição não é a forma ideal, não é a forma que eles gostariam de fazer, mas para pelo menos trazer essas cartas nesse primeiro momento foi o jeito que eles conseguiram e que eles planejam para a distribuição futura já adotar o modo americano, né? Por meio de booster mesmo. Então agora a gente tem que aguardar isso. A gente não sabe se, por exemplo, a série 3 vai vir já com booster, a gente não sabe quando vai vir, mas a gente sabe que pelo menos as ligas receberam pacotes com cartas misturadas da série 1, da série 2, para distribuir para os seus jogadores, e que há a intenção de fazer essa distribuição como nos Estados Unidos, por meio daqueles pacotinhos aleatórios em séries futuras. É isso aí, pessoal. Finalmente, Prize Pack no Brasil, só que sem a parte do pack. Daí a gente. E eu vou falar um negócio aqui, porque eu não sei se o pessoal viu, mas talvez não, porque eu acho que não estourou muito a bolha do WhatsApp, não. Porque a galera teve uma mobilizaçãozinha de ir lá na localização lá da Copag no Maps e dar uma nota ruim para a Copag como um protesto, dizendo que não está dando o suporte que deveria dar às nossas ligas. A questão do Prize Pack foi muito falado pela galera que estava indo lá, sobre não tá dando a atenção que deveria para os torneios, já que a gente falou muito sobre isso, de a gente não ter um calendário ainda muito formado, a gente só tem um torneio em setembro e mais nada de regional, quando lá fora, pelo menos na América do Norte, tem isso tudo. Então, acho que surtiu um pouquinho de efeito, porque a galera foi reclamar pouco tempo depois, não sei se foi no dia seguinte ou até no mesmo dia, a galera começou a receber informação de que as lojas estavam começando a receber esse Prize Pack. Não o pack, né? Só o Prize. E infelizmente sem as ultra raras, o que é triste, né? E outra questão estão mandando quantidades extremamente limitadas para os lojistas. Teve lojista que recebeu quantidade assim, acho que, não sei, tipo, energia foil. Veio 2 de um tipo, 2 de outro tipo, 3 de um tipo. Cara, para você servir uma liga que às vezes recebe 30 jogadores, mano, como é que ele vai servir todo mundo da liga? É um aleatório, ok. Uma carta aleatória como acontecia antigamente. Só que o cara recebia, sei lá, 50 cartas da mesma. E outra, teve carta que já rotacionou, que eles mandaram
a balde. Agora a carta do meta não mandaram, isso que eu acho estranho. Então, nessa parte aí, realmente, eles mandaram promos antigas. O comunicado diz, né, que eram promos que estavam no planejamento de serem enviados antes da pandemia. Então essas Sim, cartas sim. provavelmente já estavam até impressas, né? Sim, concordo. Que eram seriam as promos de liga lá da Rixa Rebelde, né? Tecnicamente ainda faltaria Os de da Cup. Darkness Ablaze. Os de Cup eles mandaram, não, né? Aqueles de Cup que Não ia ter. mandaram. Porque eu acho que já Não. tinha até informação de qual era uma promo de Cup que ia ter antes de entrar o lockdown. Eu não sei, cara. Eu acho que tinha, só que acabou não rolando o seguinte, né? E quando entrou o lockdown, e aí meio que cancelou. Porque até, se eu não me engano, eles não tinham enviado. O último Cup que eu joguei não teve a promo do Cup, eu acho. Não vou lembrar agora. Não. Eu Como que a acho que distribuição, olha- tipo, fica a cargo do lojista, ele abre os pacotes que ele recebeu e distribui as cartas aleatoriamente, do jeito que ele quiser? Então, ele recebeu um. Sabe quando você abre um deck temático que ele vem num plástico transparente? Sim. Eu tô vendo aqui, inclusive agora, uma foto que tem vários plastiquinhos lá atrás. Inclusive tem até Então, um Intelion que já caiu. então. É porque assim, Isso. a loja recebeu desse jeito para ser distribuído como era antigamente, antes do lockdown. Que antigamente ele recebia um packzinho desse, abria, destacava, você ia participar, ganhava uma promo. Como é é que antigamente. antigamente era uma carta só fixa, Era né? uma Não carta tinha Exatamente. só. Só que agora os packs vem um packzinho mesmo pra você abrir, que vem acho que 5 cartas, eu acho. Isso. sete. O que a Copag sugeriu foi realizar a distribuição de forma aleatória. Eles sugeriram até você pegar e abrir esse pacote com o verso da carta virado para cima e distribuir um para cada jogador sem olhar. Óbvio que isso, até na minha opinião pessoal, fica um pouco inviável, porque o pacote é muito frágil. Você abrir ali, puxar um. Eu não sei se vocês já abriram um pacote desses aí, mas ele se desmonta inteiro. Você deu uma puxadinha, ele se desmonta e ficam as cartas todas soltas. Então, como é que a gente fez aqui? Peguei um pacote de sleeve meu mais antigo aqui, porque cada pacotinho vem umas 55 cartas mais ou menos. Uhum. Coloquei essas 55 cartas em sleeves e aí vou embaralhar na frente dos jogadores e distribuir depois de forma aleatória um para cada um. Botou o sleeve virado com a arte da Pokébola pra frente. Tipo, a pessoa não vai ver qual a carta do topo, né? Como se eu estivesse preparando para jogar. Embaralhei. Ó, essa aqui é a sua promo. A pessoa vai virar e vai receber aquela carta. Infelizmente, é o jeito que a gente tem disponível. Uhum. É isso ou não ter cartas do Prize Pack. Entre não ter e ter assim, eu prefiro ter assim. Uhum. Mas se fosse para eu poder escolher mesmo, eu preferia a distribuição de promos como eram antigamente. Eu achava muito mais maneiro você, por exemplo, ter a promo do mês e você Também acho. frequenta a liga no mês inteiro, você fecha um setzinho daquela carta. Eles estavam trazendo artes alternadas, eles estavam trazendo de um jeito muito, muito, muito maneiro. Eu ouso dizer até que com um custo menor, porque você não precisava fazer um Pacote. booster, né? Se Uhum. você for parar para pensar, e aí não é informação, eu ouvi esses dias, não vou cravar, porque não sei até que ponto é verdade, até que ponto a pessoa sabe, mas parece que o papel que monta o booster, né, aquele plástico meio metalizado que a gente vê por dentro do booster, é importado, então a Copag precisa importar, se importa, paga em dólar, tem uma série de coisas. Então, tipo, é um custo diferente do que você pegar e fazer um pacote com todas as cartas iguais e mandar para a liga, né? Bem ou mal, o custo muda. Eu, particularmente, prefiro o modo antigo, mas entre não ter e ter desse jeito aqui, Eu tamo também junto. prefiro o modo antigo. E assim, é uma faca de dois gumes essa questão de não ter ultra raros, né? É ruim não ter ultra raro, mas ao mesmo tempo é bom que isso evita a galera, algum mal intencionado pegar, ou Vai vender. dar treta mesmo durante as ligas, né? Um cara pegar uma ultra rara, um Charizard lá de US$ 500, sei lá quanto tá, O e um seguinte outro pega uma pegar glória foil. uma Great Ball, alguma coisa assim. Mas o price Pack, como é que é a distribuição? Você sabe, Elci? Cara, é mais ou menos esse mesmo esquema. Você participou da liga, né? Então você ganha um prize pack. Mas é um por semana? Seria a ideia, né? É. Mas o que deu para ver olhando no Twitter, na bolha internacional do Twitter, é que, por exemplo, teve muita loja
que pela quantidade que recebeu não ia conseguir dar prize pack para todos os jogadores. Assim, toda semana, durante o mês inteiro. Então, eles passaram a limitar o número de jogadores, porque senão você não conseguia atender todo mundo. Porque quando anunciaram os prize packs, houve uma corrida para participar das ligas, porque todo mundo queria. Porque, poxa, tem uma carta de $500 do prize pack. Uhum. Entendeu? E é muito fácil. Você chega, senta, joga e ganha um prize pack no final, né? Uhum. Então, era muito simples de você conseguir. Então, por conta dessa busca desenfreada pelos prize packs, algumas lojas chegaram até a dar uma limitada. Tipo, a gente vai ter liga essa semana, não é League Challenge, não é League Cup, é só a liguinha normal. Só que a gente tem, sei lá, 15 vagas. Então, você se inscrevia e eram só 15 porque era o que a liga podia atender. E não era nem uma questão de espaço, era uma questão, por exemplo, de material promocional. Uhum. Aqui no Brasil, a Copag pediu para distribuição das promos ser controlada, ser bem, como é que eu vou dizer? Não sair distribuindo várias promos de uma vez, até porque são poucas as promos, como você bem disse, para você tentar fazer com que elas durem e você atinja o maior número de pessoas possível. Uhum. Eles deixarem aberta a possibilidade de, por exemplo, as suas promos acabaram. Ó, poxa, tá aqui, acabou as promos que vocês me mandaram. De eles deixarem aberta a possibilidade deles mandarem mais cartas promo, desde que eles, né, provavelmente você vai ter que explicar, poxa, olha, eu recebi 100 cartas promo, mas, poxa, eu fiz 3 ligas semanais em que deu 40 pessoas em cada liga, então, sei lá, pô, já foi quase tudo, né, porque eu dei uma carta para cada um, sei lá, 2 cartas extras pro campeão, e, pô, foi tudo. Aí, eventualmente, né, pode ser que a liga receba cartas a mais. Só Uhum. que não é certo, entendeu? Sim. Por exemplo, só para dar uma luz para quem não sabe como era antigamente. Todos os meses, os organizadores das ligas eles precisam fazer um report para Pokémon dos jogadores que participaram dos eventos da liga. Não necessariamente torneio. Vamos supor que a loja faça um dia uma feira de trocas. Então, o organizer ele teria que pegar o ID daquelas pessoas, nome, idade de nascimento, e ao final do mês ele faz esse reporte no site da Pokémon. E aí, com base nesse reporte, vamos supor, a gente no mês de julho teve 20 jogadores. Você reportou lá 20 jogadores. Quando chegam as promos para agosto, eles enviavam para você uma quantidade de promos que dava para aquele mês para você atender 20 jogadores, entendeu? Uhum. Então, se aquela mesma rodada do mês anterior aparecesse, você tinha. E geralmente sobrava um pouquinho, porque, poxa, chegou um jogador novo, você ficou sem promo, né? Sim. Então, sobrava um pouquinho, até para você, né, dar num torneio, Uhum. alguma Uhum. coisa assim. Agora não, né? Então a gente ainda não sabe nessa fase de transição como que isso vai funcionar. Se, por exemplo, poxa, eu reportei 20 jogadores da minha liga esse mês, então eu vou receber mais promo do que aquela liga que teve, sei lá, 10, e vou receber menos promo daquela liga que teve, sei lá, 50 jogadores. Então, isso provavelmente a Copag vai alinhar, até mesmo para distribuição de prize packs depois, né? Porque eles vão ter que mandar uma quantidade que vai durar os eventos da liga do mês, né? Tem loja que tem evento quase todos os dias, então isso provavelmente vai ser mexido posteriormente. Eu tô esperando qualificar para a Liga Oficial. Eu tive um imprevisto, mandei a mensagem lá, não aprovaram, mas eu já estou correndo atrás para aprovar certinho. E assim que eu aprovar, eu vou começar a divulgar no Instagram o banner de liga, como a Dungeons faz e como outras lojas fazem, convidando os jogadores para participar da liga. Hoje está muito em amigo e amigo chama amigo, mas em breve eu vou estar divulgando em grupos, vou estar divulgando em várias paradas, chamando realmente, porque agora eu tenho um espaço e um bom espaço para poder fazer. E aí vai aumentar o público. Quero fazer evento também de ensinar crianças a jogar, porque eu participo de eventos de troca e vai muita criança. Então tem muita coisa que eu quero fazer. E as promos ajudam bastante você a trabalhar isso também, a trazer mais jogadores. Porque é legal você ganhar já um mimo ali, sabe? Vai participar e já, ganhei uma cartinha aqui, que legal. O cara vai querer voltar mais vezes. Isso é interessante. Eu espero que tenha prize pack para servir todo mundo no futuro. Deve Sim, saber quando tomara. que vai ter pra servir todo mundo, né? Porque, tipo, eu não sei, cara, a Copag tá de sacanagem faz muito tempo já. E, tipo, a gente ainda não tem a transparência que precisa, nem da Pokémon nem da Copag. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Se é a Pokémon que barra as coisas, se é a Copag que tem uma logística ruim, se é os dois ao mesmo tempo. Eu acho que é os dois ao mesmo tempo. Nesse caso do Porque, Prize cara, Pack, eu acho que foi a Play Pokémon que atrasou a Copag de liberar
as promos pra gente, e aí a Copag não teve tempo de mandar fazer os pack e tal, então acho que é um pouquinho dos dois. O foda é que, tipo, a gente tem sinais aí, por exemplo, essas cartas que já rotacionaram, já é um sinal que já foi produzido tem um tempo já. Não Sim, faz sentido produzir agora. A rotação sim. foi, tipo, em fevereiro pra março. Então já tem pelo menos aí uns 6 meses que essas cartas foram produzidas. Não foi As produzido por quê, sabe? As promos antes do lockdown já estavam produzidas. Eles iriam enviar para a loja, só que teve que parar e não enviar mais, então ficou guardado. Pois é, aí a gente não faz ideia do que é, cara. Nesse caso, sinceramente, eu acho que a culpa foi muito maior da Play Pokémon, de não ter autorizado eles a soltar essas promos logo pra gente. Eu acho que dessa vez foi. E aí, a partir do Series 3, se a gente tiver outros problemas, aí eu acho que não tem muito o que defender, não. Cara, isso é uma situação muito delicada. Mas sim, a gente sabe que da Copag tem vários problemas que a gente já conhece, já tem muito tempo, mas a gente não sabe se parte dos problemas vem da Pokémon também. Então, a gente acaba sempre culpando a Copag. Então, às vezes pode ser até um pouco injusto, mas tem problemas que a gente sabe que é culpa da Copag. Então, Isso aí sim. Bom, gente, seguindo aqui, foi revelada uma Premium Collection do Charizard X, com o lançamento previsto nos Estados Unidos para 20 de outubro, por $39,99. É uma arte do Charizard X que não está na coleção japonesa, né? Então, é uma arte inédita. Se você for olhar, ele parece um Charizard Terra, ele tem uns detalhes em rosa. O Terra que eu digo, aquele Full Art Terra que a gente teve nas outras cartas Terastal, né? Ele tem aquele fundo branco com o brilho, tem uns detalhes rosa, parecido com a carta Gold. É bem próximo daquele Charizard bonitão que foi revelado uns dias atrás, que parecia feito de giz de cera. Nessa box, nessa Premium Collection, vem uma carta do Charizard X, uma carta holográfica do Charmander e uma carta holográfica do Charmeleon, 6 boosters, não fala com a coleção, 65 sleeves com o desenho do Charizard Terastal, um código para o Pokémon Seja Live e, pela primeira vez, um protetor de cartas magnético com uma base, né, para você fazer um display. Então é o primeiro produto na história que a Pokémon inclui esse tipo de coisa, né, um protetor magnético. A gente não sabe se isso vai ser um padrão, ou, né, a gente achou que não fosse mais ter Jumbo e ela voltou a aparecer, então pode ser alguma coisa relacionada ao Charizard. Enfim, tem um protetor magnético de cartas com display na Premium Collection do Charizard. E aí, o GH vai montar Charizard só com o bonitão, então? cara, é mais um Charizard pra imprimir dinheiro, né? Referenciando um comentário aqui da notícia também, isso aí é tipo imprimir dinheiro, cara. Toda vez que faz um Charizard, sabe que vai vender, porque a galera compra. Então, assim, essa é o que? A quinta arte do Charizard, se não me engano. E todos são bem parecidos, né? Não sei porque o Tem o povo ainda compra, regular, né? tem o Full Art, tem esse e tem o Gold, eu acho. 4. São 5. Eu Tem contei 4. o Alt Alternado lá também. 5. Na coleção Ixi. são 4, mais esse aí. E a Tem gente teve 4 dentro da recentemente coleção? também. Sim, é o regular, o Full Art, o Gold, que é a mesma arte do Full Art, só que Gold, e aquele bonitão, o alternado. Ixi, eu achei que fosse só 4, fosse só Essa é a 3. quinta. Aí esse tipo de produto é bom pra tentar dar uma barateada Mas na essa carta, aí não né? é a Fuarte? Não, é diferente É da. diferente. É um pouquinho diferente o Charizard. Eu acabei de pegar aqui para poder dar Ela uma é olhada. promo. Ele é um... Manda Essa carta foto é aí, promo. que eu não tô achando. Ó, Porque é promo, né? esse aqui é o Charizard Full Art, ó. E aí você compara com o da notícia. Ah, é Ele verdade. tá numa Ele é posição um diferente. Ele é pouquinho diferente. diferente. Ele tem os mesmos detalhes em rosa, mas ele Ele é diferente, é é verdade. diferente. Pra quem diria que Pikachu era o mascote da franquia, parece que não, senhores. Porque o que tem de produto Charizard saindo a cada semana quase, meu Deus do céu. Pois é. Os dois são, né? De certa forma, mas o Charizard sempre foi queridinho, né? Então é aqui, ó. O primeiro comentário da notícia traz muito o que o GH falou. É como imprimir dinheiro, mas ele voa e cospe fogo. É bem isso. Ninguém faz uma Megane. Poxa. Aí você tá Gastar de papel sacanagem com isso também, né? aí. Não, aí gastar Respeita, papel pô. com a Megane não dá não, cara. Respeita, Nossa, irmão. Respeita. Não, você tem que estar feliz que teve um Omegano recentemente que jogou na vida. Né? Aquela de XY, né? Não, só e Lua, quer dizer, né?
Só evolui. Que o Shitaru Ito fez jogar. Pois é, mas só ela também. Você tem que estar feliz que ela existiu. Caraca. Ela nunca mais vai existir, pô. Aquele deck, quando surgiu, todo mundo ficou assim, cara, como é que joga com isso? Eu joguei muito esse deck nas liguinhas. Bom demais. Não, era maneiro, mas ninguém tinha pensado em nada daquilo, depois surgiu ele. Mas assim, eu tenho uma dessas também, cara. Eu queria ver um Gyarados bom que existisse no Pokémon TCG. Apesar do Gyarados ser uma puta arte, saca? Tipo, não é um Megânio, né? É um Gyarados. Mas nunca existiu uma carta boa do Gyarados, velho. É só carta meme. Teve aquele Gyarados Baby que jogou, pô, lembra? Mas era meio meme também, né? Meme. Deck Rogue. Do GH no Rogue é vida. Não, os Gyarados parece que a Pokémon vê o Gyarados. Ó, esse Gyarados aí ele vai gastar 5 energia e vai bater 100. Parece bom pra um Gyarados. É porque pra evoluir. Evoluir do Magikarp pro Gyarados é um sofrimento. Não, nem é, nível 20, pô. Nível 20, pô, de boinha. No Splash? No 15 eu aprendi Tackle ainda, pô. No Splash? Putz. Ixi, todo jogo meu tem um Gyarados. Easy peasy. Não, a primeira geração eu sempre jogo com Gyarados no meu time. Sempre. Sofro pra evoluir, mas sempre tem. Bom, seguindo aqui, nossa última notícia de hoje. Foi revelado, muito provavelmente por acidente, a imagem de um booster da Raging Surf, a coleção japonesa, que vai fazer parte da nossa Paradox Rift de novembro. Nesse booster, a gente já consegue deduzir um pouquinho de algumas cartas que devem aparecer na coleção. Temos aqui um Goldengo, ou Goldengo, não sei como é que vocês falam, X, um Garchomp Terastal Água, um Groudon X, um Tapu Koko X e um Jirachi X, né? Fica aí a dúvida, né? Porque é o Raging Surf e trouxeram o Groudon, né? Cadê o Kyogre, gente? Mano, esses Pokémon não fazem o menor sentido. O que um tem a ver com Não, outro? não faz no menor sentido mesmo. Tipo, os caras pegaram assim, vamos pegar uns bichos aleatórios, e foi. Essa coleção vai ter 62 cartas antes das Secreta Raras, né? Então, por enquanto é isso que a gente sabe. Provavelmente a gente vai ter esse Goldengo X, o Garchomp X Terastal de Água, o Groudon, Tapu Koko e o Jirachi X. Mas eu tô quase apostando que esse Tapu Koko vai ter custo de recuo 0. A coleção aí é aquela mesmo que vai ter aquele Starter set, né? Do Mewtwo Terastal e o Skeledirge Terastal também. Uhum. Ele mesmo. Ela vai sair separado, né? Como deck, mas nessa coleção mesmo. Mas foi confirmado mesmo que esses Pokémon que estão na imagem vão vir como X, porque pode ser só os Pokémon que vão ter na coleção, mas não exatamente como X. Pode ser que venha sem ser X. Acho que, via de regra, todos que estão no pacote aí são ultra raros, geralmente. Ou os que estão no pacote geralmente são ultra raros. Ou alguma mecânica diferente, porque já aconteceu dos Amazing aparecerem em pacote, eles não eram V nem nada diferente. Ou mas isso aí... pacote? No pacote não. Acho que sim. Não. Não apareceu não, pô. Apareceu não. Mas de qualquer forma, agora no Mundial eles vão revelar mecânica nova, né? Muito provavelmente eu tô chutando que seja os Paradox. E aí eles não dariam esse mole de. Que o João falou que foi acidente, mas eu acho que não existe acidente no mundo do marketing, né? Então. É verdade. Então eles soltaram isso aí pra ver e aí não ia dar o mole de colocar já uma mecânica nova aí. E da imagens, a Bilton. Que imagem que é essa? Não vi, não. Que isso? O booster. Notícia, pô. É só o booster. Ah, não, só do booster? Então só do booster. Só do booster. Não, mecânica nova a gente só vai descobrir amanhã. Amanhã, no caso, que a gente tá um dia antes do início do Mundial, né? O cara tá dando podcast aí, velho. Fala sério. Porra, foi sem querer. É garantido que vai ter mecânica nova ou é tipo um chute? Todo Mundial eles revelam. Já revelaram as Ultra Beasts, já revelaram o Solgaleo e Lunar. Revelaram os Ashan e os Amazenta, que era a nova mecânica, eram os V. Tag Team também foi revelado no Mundial. Foi no Mundial. Eu tô apostando que eles vão revelar o X do Walking Wake e do Iron Leaves. É o meu chute. E eu acho que esses paradoxos vão ter uma mecânica específica dele, diferente do que é Terastal.
Mas já saiu o Paradox e não tem mecânica Então, nenhuma. Não, mas vão ter sobre isso, uma mecânica diferente pra alguma coisa de. sobre isso eu queria justamente voltar à discussão aqui no podcast, que até uns episódios para trás a gente comentou sobre isso, né? Sobre ter saído já Paradox no TCG. Só que os dois que saíram, eles saíram representando os Pokémon, os grandão lá, né? Os Titãs. Uhum. E então foram só os Titãs, não, eles não vieram como Paradox. Que foram o Great Tusk e o Iron Threads, né? Isso. Eles, além de ser Paradox, eles são titãs de dentro do jogo. Pra quem não jogou o jogo pra Verdade. trás só, é como os Alpha do Legends ou aqueles que tem uns grandões também. E aí eles entraram no TCG representando isso. Assim como quando lançaram o Galeu e Lunar, mas eles não vieram como Ultra Beast. E agora na coleção que a gente vai ter agora, a Obsidian em Chama já viu um Clawf X, que é um Pokémon também que tem. É um titã também. É um titã também. Então faz sentido a gente ter esses dois como titã na versão X e vir uma mecânica especial só para os paradoxos. Que é o que eu acredito que vai ocorrer. Eu acho interessante a sua teoria, apesar de eu não fazer ideia do que eles querem anunciar, eu só espero que não seja nada relacionado com Tag Team. E se for levar em consideração os titãs, né, a gente tem o Tatsugiri, o Clawf, o Earthworm, os dois elefantes, né, e o Bombirdier. Tatsugiri? Não é Não. outro, não? Não é o Dondoso, não. O Titã, tanto que a missão dele chama o Dragão, né? Que aparece o Dondoso, você enfrenta ele, mas depois revela que o verdadeiro Titã é o Tatsugiri. É porque eu não entendo inglês, eu passei dessa parte. Aí falta esses X ainda pra sair, né? Em referência aos Titãs. Vamos lá, bolão. Quem acerta, quem chega mais perto do que a mecânica? Quem chegar mais perto? Pô, mas a gente vai ter uma aposta muito parecida, mano. O que vocês acham não que sei. poderia. O que você acha que poderia ser uma mecânica que você acharia legal de ter? O Que eu Paradox vai ter acharia legal, badgezinha cara. igual outra criatura e vai Nossa, interagir aí. com cartas especiais por conta disso, e só. O Muito que sem uma mecânica muito complicada. O que um amigo nosso deu de ideia aqui, quando a gente estava conversando sobre, é que eles teriam uma mecânica tipo Rapid Strike e Single Strike, né? Os do futuro tem uma badzinha específica e os do passado tem uma outra com uma mecânica específica. Eu não. Eu acho que teria só uma mecânica, uma badzinha de Paradox de mais genérica mesmo, mas não sei, não consigo assim chutar ou prever alguma coisa específica mesmo que Pokémon possa vir de mecânica. Paradoxo Turbo. Nossa. Eu acho que deve rolar umas paradas tipo um V-Star da vida, velho. Tipo a evolução do X. É tipo um X especial. Que é tipo o Paradox com a habilidade dele ativa. O correspondente do VGC, entendeu? É que meio que os paradoxos são todos. Não, mas aí eu acho que não faz muito sentido, porque eles não são evoluções nem antepassado, nem versão futura, né? Turbo, pô. É um paradoxo que você vai ter uma outra carta que por cima faz uma outra parada, pô. Turbo. Tipo um break que existe no X. É turbo. Mas não tem. Só se for evoluir dele mesmo, né? Igual o evoluir dele V-Star, né? mesmo. Turbo, break? Não, que- para com isso. Não dá ideia, não. Não fale isso alto, não. Vai que os caras ouvem. Não, disso aí pra vir Taquitinha é um pulo. Não, larga a mão. Aí vai ver, eles vão lançar Legend tipo no estilo dos Legends, sabe? Ter que montar duas cartas pra fazer acho que isso aí não. Eles Quem fizeram sabe agora. vem. Outra ideia que eu tive aqui agora. Quem sabe vem os Mega de novo, porque no Pokémon VGC, pro Paradox ativar a habilidade dele mais fácil, tem o item chamado Booster Energy. Que aí você ativa a habilidade do Paradox. Então, às vezes, você equipa um Booster Energy no Pokémon e aí você evolui ele. Igual o Mega. Meu Deus. É igual o Mega do TCG, né? Que precisava Mega do Spirit TCG, Link. sim. Se bem que eu não ia achar ruim voltar Mega, não, mas. E os Paradox são tudo básico, né? Via de regra são básicos, né? Então, E a gente não tem conhecimento da biologia deles pra saber se eles evoluem ou não. Então é um Paradox X e o Paradox X Hyper Blaster Supermaster. Para X. Bom, acho que é isso. A gente pode passar agora para voltar a falar da coleção Obsidiana em Chamas, né? A gente no episódio passado falou de alguns Pokémon
na maior parte, né, dos Pokémon mais importantes, e ficaram os treinadores. Mas antes da gente passar para treinadores, eu queria trazer alguns outros Pokémon que ficaram de fora que a gente pode achar um pouquinho interessante dessa coleção. Vamos lá? Depois a gente entra nos trainers. Beleza. Essa seleção aqui diretamente de Wesley Ribeiro, tá? Então vamos lá. Scovillain, um Pokémon de grama com 110 de HP. Estágio 1, evoluído Capsakid. Ele tem a habilidade Double Type. Este Pokémon é tipo grama e fogo. Por uma energia de grama e 2 incolores, Spice Headbutt, 110 de dano. O dano deste ataque não é afetado por resistência. Fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 2. Wesley, por que você gostou dessa carta e por que ela será uma adição no Zorobox? Por duas razões. Primeiro, justamente o Zorobox, que é pegar ali duas fraquezas, bater 220. Mas a mais importante delas é que a que eu acho que vai surpreender é jogar com Sylveon VMAX. Você vai ter a Sylveon ali, vai ter esse já dando 2 tipos, o Rupa V mais 2 tipos. E aí o resto é história, né? Coloca ali um Arceus para buscar carta, Octiller de água, o Urshifu VMAX. Só nisso aí você já tá com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos em campo batendo, né, de Sylveon. Eu acho que tem um potencial de surpreender bem. Bota a Galei de 2 tipos também. Você rotacionou já, no... Eu acho que caiu. Porra, botar um monte de Pokémon 2 tipos? Sim, é igual o Rainbow lembro Road. É, o Rainbow Road. Rainbow a ideia é Force. boa. Rainbow Road é do Mario. O Rainbow nome do Force. deck era Rainbow Road. O apelido que dava era Rainbow Road, sim. Falando nisso, eu tô com essa carta dos Zernes aqui na minha coleção. Tá bom. Bom, outra carta que... Não, peraí. Eu tenho Pode um falar. argumento bem melhor do que porque ele é bom. Ah, É uma pimenta, cara. Não tem como ser ruim. Um pimenta e um pimentão. o... Porque é uma pimenta, pô. Eu achei maneiro o design dele. Eu também. Uma outra carta aqui que é interessante, essa eu curti também. É a Vespiquen X, um Pokémon psíquico com 270 de HP, estágio 1, evoluído do Combi. É um Pokémon terastal, tá? Então ela usa energia de grama, mas é um Pokémon psíquico e tem aquela badge terastal, não recebendo dano de ataque no banco. Por uma energia de grama, Recovery Pheromones, cure 60 de dano de um dos seus Pokémon. Por 3 energias de grama, Phantom Queen, 200 de dano. Coloque 3 contadores de dano em cada um dos Pokémon no banco do seu oponente que já possua contadores de dano nele. Tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. Cara, tirando a fraqueza, que é muito ruim, o que você acha dessa carta? Pra ser sincero, eu gostei do ataque. 200 de dano e colocar 3 contadores de dano em Pokémons que já tem contadores de dano, eu não acho que seja ruim. Porque você tá colocando contadores de dano. Manaf não tanca. Você tá colocando. Manaf não tanca. Isso. Então, isso eu acho bom. O meu problema é como que eu vou energizar esse bicho? 3 energias de grama. Porque a Gardenia, pelo amor de Deus, não presta pra isso. Como é que eu energizo? É igual aquela discussão que a gente teve na semana passada. Mas a Sherry não liga em caixa de regra. Então, é por isso que eu tava falando, na mesma discussão que a gente teve semana passada sobre energizar o Todescru. Energiza antes de evoluir os combi. O problema é que os combi acho que tem 30 de HP, né? Ele vai ter que ficar um turno em campo para evoluir de qualquer jeito. Não, então tem você 50 faz de o HP combi, os combi. 50. no turno seguinte, energiza e evolui. Assim, funciona. Funciona Funciona a gente falando que funciona. Agora, e hoje em dia é muito fácil colocar dano no banco. Tem Gape de Albog, se algum descer depois, você pode mover com Alakazam. Assim, e o 200 de dano é um dano interessante. Eu acho bom. Eu gosto. O problema é a energização, mas vamos ver se vai dar certo a Sherry. 200 é da hora, pingando 3 ainda, mas é isso aí que o Cato falou mesmo, o negócio é energizar. E só a título de curiosidade, eu acho que olhando pela arte da carta, vamos falar de arte aqui, eu acho que é um Terastal fantasma. Ela tem full art? Não aparece aqui, só aparece... É fantasma. Na full art dá pra ver. Cinza, que eu acho que é fantasma. É fantasma. Sim, na full art dá pra ver que é fantasma o Terastal dela. Ah, tem forte? Aham. Então, é isso aí. Sério? É fantasma. No TCG é traduzido pro psíquico. Exato. Ah, que massa. Deixa eu ver a arte dela forte aqui. Maneiro.
Tá no final da página. Eu tava procurando aqui. Outra carta que é maneira dessa coleção aqui é o Houndstone X. Esse é um Pokémon psíquico com 260 de HP, estágio 1. Evolui do Grivard por uma energia psíquica Big Bite, 30 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon defensor não pode recuar. Uma psíquica e 2 incolores, Last Respects, 160 de dano. Este ataque causa 10 pontos de dano adicionais para cada Pokémon psíquico na sua pilha de descartes. Ele tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 3. E aí, GH? Uai, cara. É meio complicado. Tipo, ele tem um dano bom, porque é 160 mais 10 para cada psíquico Pokémon na pilha de descarte. O que não precisa ser muito, você precisa, sei lá, só um. E aí você bate 170 e dá 2 hits. É muito difícil você dar um hit só com essa carta, porque pra você dar um hit, você teria que ter, sei lá, 11 Pokémon psíquico, bater 270, e aí você dá um hit na maioria dos Pokémon. Então eu acho que já é tão difícil que você bater 2 vezes com ele é melhor. Então, assim, pode ser uma carta que pode ser usada num deck de Calyrex, como um atacante que dá 2 hits em todos os Pokémon. Não é essas coisas todas boas, não, mas eu não acho que ele é totalmente inútil, não. Acho que Eu dá acho pra que usar. o potencial de jogo dele mais eu acredito que seja com linha de Killer, né? Que já descarta, já são Pokémon psíquicos, você pode colocar no descarte para aumentar o dano. E realmente isso que o GH falou, né? Eu acho que não é muito. Sim, só mais pro final do jogo que você vai conseguir dar hit kill. É bem parecido com ele no jogo mesmo, né? Esse mesmo ataque aí, que ele vai aumentando o base power de acordo com os seus Pokémon que já foram nocauteados. E aí trouxeram um pouco pra cá isso, né? Aí você coloca uma psíquica, uma dupla ali, e com pouco você já tá conseguindo bater 2 hits, né? O grande problema, igual o João falou até pra Vespa Queen, é a fraqueza, né? Que é uma fraqueza popular atualmente, né? E o Charizard ainda Exato. chegando. Ah, e tem outra coisa rapidinho que eu queria comentar, que ele tem uma outra evolução sem CX que dá um daninho da hora, cara. É. Que é um bicho estágio 1 também, 140 de HP. Ele tem um ataque com 2 incolor, bate 30 e sem efeito. E tem outro ataque que é uma psíquica, 2 incolor, que bate 80 mais. Se o oponente tiver exatamente 2 ou 4 prizes sobrando, ele bate 120 mais. Então ele bate 200 se o cara tiver 2 ou 4 prizes. Aí Assim, no Scarlet Violet 1 saiu um Roundstone Baby também, com esse mesmo ataque Last Respect, né? Que é 80 mais 10 para cada Do X, Pokémon. né? É, o mesmo ataque do X, que é 80 mais 10 para cada Pokémon psíquico na pilha de descarte por 2 energias psíquicas. Eu acho que o problema, além da fraqueza dessa carta, é a energização também, né? É a psíquica dos incolores, se usar a dupla turbo, você perde 20 do ataque, que já não é uma porradona, né? é por isso que meu primeiro pensamento aqui era um Calyrex, saca? Pra poder energizar e tal, comprar carta. É, E o aí você vai Calyrex pro... agora o Calyrex agora vai jogar com o Lunar e Solgaleo, então, pra poder baixar trilha em campo e sacanear todo mundo. E aí, tendo esse Roundstone, cara, o outro sem CX, é legal porque você pode sair na frente de um prize, numa troca de prize, por exemplo. Você bate com um bicho X e depois você dá um nocaute com um bicho que não é X. E aí o cara E precisa de um quebra bastante boss. as contas, né? Então você pode ir pra um prize ímpar, e aí é meio chato pro cara avançar no jogo. O cara precisa de um boss pra buscar seu outro Roundstone. Então, assim. E é um Pokémon que já evolui de um básico que você já vai usar no seu deck. Então é bem interessante você ter duas alternativas, de um X e um não X. Igual acontece com a Gardevoir, né? Eu não gostei, detestei, porque eu achei muito ruim essa Pô, carta, você de tinha que falar verdade. Asmei, pô. Não asmei não. O primeiro ataque assim, bate, não deixa o cara recuar, sei que tem switch, tem cartas pra tirar o cara do ativo, mas se você pensar em alguma forma de controle, talvez. Mas segundo ataque, 160, 140, 10 de dano só pra cada na pilha de descarte, eu prefiro bater de Gardevoir, que eu prefiro bater com deck de Gardevoir. É justo. É. Seguindo aqui, a gente tem também o Clough X. Ele é do tipo lutador, com 220 de HP, é um Pokémon básico. Ele tem a habilidade de Countering Claws. Se este Pokémon estiver no posto de ativo e for danificado por um ataque de um Pokémon do seu oponente, mesmo que ele seja nocauteado, descarte uma energia do Pokémon atacante por uma energia de luta e 2 incolores Falling Press, 100 de dano. Joga uma moeda. Se você tirar cara, este ataque causa 80 pontos de dano adicionais.
Tem fraqueza tipo grama, custo para recuar 3. E é uma carta promo de Jin lá no Japão, né? Que tá vindo na nossa coleção aqui. Eu queria a opinião de vocês, mas para mim é uma carta mais pro controle mesmo, assim, bater esse 100 mais 80 tirar a cara. Eu acho que não é muito negócio, não. Nem pra controle, cara. Assim, a habilidade eu achei ruim, porque você descarta uma energia do Pokémon atacante. Se você joga contra a Lost Zone, a maioria das vezes o Pokémon atacante não tem energia. Bate sem energia, ou é a própria Sableye que, tipo, é um papel, você vai tomar nocaute de qualquer jeito. Se você joga contra a Gardevoir, tirar uma energia não vai fazer diferença nenhuma. Se você joga contra Arceus e Duraludon, se você tirar a energia do Arceus, o Duraludon do banco já tá montado. Então, meio que se tirar uma energia do Duraludon, ele volta com uma energia do turno e tá batendo de novo. Então, meio que assim, se a gente for enfrentar um meta, eu não vejo essa habilidade sendo efetiva no que a gente tem hoje de decks que são jogos no competitivo. Eu não vejo muito isso, sabe? Posso estar enganado, mas eu não vejo. Não vejo que tirar uma energia vai ser muito mais benéfico para você do que, sei lá, algum outro efeito. Porque você já tá tirando uma energia. Se fosse assim, descarte todas as energias do Pokémon atacante, ok. Ou, sei lá, algum outro efeito que mexesse com energia, descartasse a energia da mão do oponente, sei lá, ou mandasse pra zona perdida, sei que não tem nada a ver, mas tirar uma energia só, descartar uma energia só, Mas tirando o Gardevoir e Chien-Pao, todos os decks têm energias contadas e nenhum jeito de recuperar, quase sempre, né? Então essa habilidade eu acho interessante por isso, porque no jogo que a gente tá atualmente, os decks têm energias contadas, né? A gente não vê coisas diferentes jogando, cara. Mesmo com habilidades interessantes. A galera foca muito no mais do mesmo. E porque na maior parte das vezes, o mais do mesmo é o que funciona mais efetivo. Aí você monta um deck desse daí, vai durar uma rodada. Vai durar um mês e a galera vai desistir, igual o Tinglu. Eu ainda gosto pra caramba de Tinglu, poucas pessoas jogam de Tinglu, mas viu que não é tanto assim. Talvez com esse apoiador que vai vir, que liga 2 energias, eu não sei se tá na lista de hoje, que eu tô com a cabeça meio zoada hoje, mas talvez eu vejo uma estratégia legal com esse apoiador novo. E aí vai fazer jogar mais. Mas fora isso... Tá faltando nascer mais um Shintaruito aí no mundo, né? Só o Sander fazendo controle é sacanagem. Eu vou falar, essa carta é um prato cheio pro Sander. Com certeza. Tipo, esse negócio de tirar uma energia, eu concordo, sabe? Que é pouco e tal, mas geralmente nas estratégias que usa essas cartas de tirar energia, você tem outras cartas que tiram energia também. Exato. E aí você pega um e soma com mais um, e soma com mais um, aí são 2 ou 3, aí faz uma diferença. Mas aí você, igual você falou, tem deck igual o Gardevoir que foda-se, saca? Tirar energia. Ia ser tipo um autoloss se você tiver uma estratégia dessa. Chien-Pao também, meio que foda-se. Ele tem um monte de jeito de recuperar energia. Então, assim, não tá bem posicionado, mas eu acho que é nesse sentido aí mesmo, design controle, cara. E o ataque com moeda não tem jeito, mano. É moeda. Não... Essa carta não foi feita pra atacar, não. Pra mim é só uma promo filler por enquanto. O Sander vai botar pra jogar, igual pegou aquele. Não, Slaking não. Aquele outro que ninguém esperava, colocou no banco e. Porra, pra tancar. Era o Slaking? Esse bicho aí com pingente e pene, rapaz. Na hora que o cara bate, não mata o pingente, dá pene. Você falou o nome sem ser no plural. Penélope, pronto. E só a título de curiosidade, essa carta, toda vez que eu olho pra ela, ela me lembra o meme do caranguejo, cara. Não tem como. Qual o meme do caranguejo? É um caranguejo. O do vídeo do caranguejo dançando, velho. Você nunca viu? O Tchananana? Do comercial? No da Brahma. Não, né? Do da Brahma, não. Depois você pesquisa, cara. Tem uma musiquinha muito da hora, que é muito mais fácil dançando, você me mandar. deixa eu procurar aqui. Tá. Segue, assim. A última carta de Pokémon aqui, a gente tá nos trailers, é o meu Metal X. Um Pokémon de metal com 300 de HP, estágio 1, evoluído Meltan. Por uma energia de metal, Metal Absorption. Procure no seu baralho por 2 energias básicas de metal e ligue-as a esse Pokémon. Então, embaralhe o seu deck. E por 4 energias incolores, Full Metal Knuckle, 90 de dano. Este ataque causa 30 pontos de dano adicionais para cada energia de metal ligada a este Pokémon. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar 4. Meu metal com Magnezone, Wesley? Exatamente, com Magnezone pra sugar as energias do deck e ligar nele. Sim, de modo geral, ainda acho que o Dialga é melhor, né? Mas o Dialga vai rotacionar
logo bem antes dele, né? E aí talvez ele consiga ver um jogo nesse porradão, né? De 90 mais aí, com energia de metal, né? Fora que o primeiro ataque dele já dá uma acelerada, né? Caso precise. Eu acho tão pesado isso daí, cara. Até pra você energizar o Dialga, às vezes falha com uma facilidade estranha, sabe? Porque o deck vai com muitas energias. Eu acho que é meio complicado isso daí. E, tipo, você chega ao quê? 210 de dano, né? Com 4 energias? Chega dando infinito. Não, tô 4 falando o energias, base. 210. O base é 4 energias, 4 210. energias, 210. Se você, com muita Isso. sorte, colocar 4 energias, é 210. Você não vai chegar no infinito com isso aí. Então, assim, é bom 210. É um número legal, um excelente número. O problema é chegar a 210. Saudade de disco de metal. De skin de metal faz uma falta às vezes mesmo. Eu acho que faltou muito pouco pra essa carta ser boa, porque, assim, eu tô pensando, por exemplo, se ela for um substituto de Alga, você poderia rodar ela numa engine de Lost Zone, que aí você tem um acelerador de energia lá, liga duas energias diferentes do deck, etc. E aí vamos dizer que você usa dois e liga duas energias diferentes do deck, aí você vai ligar duas de metal e duas, sei lá, psíquica ou de água, e usa o Greninja e tal. Então você tem duas de metal ligadas nele. E aí você bate 90 mais 60, 150. 150 é ok, é um dano que, assim, você bate duas vezes, você mata a maioria dos Pokémon, saca? Tem alguns ainda que sobrevivem a 2 hits de 150, mas eu acho que é viável. Não sei se é o melhor deck ou se, assim, é competitivo, mas acho que como um substituto do Dialga, por enquanto, pode ser. Apesar de que o Dialga tem Posso o estragar V-Star a ideia de Power lá vocês? poderoso, né? A minha você não vai estragar, não, mas segue o jogo. Tanto Dialga, quanto Magnezone, quanto todas as cartas de Lost Zone caem todas juntas porque são letra F. Ah, então essa carta vai chegar sem nada. Não, não, quando tudo rotacionar, ela vai estar só com o que tiver daqui pra frente, né? Fazer o quê, né? Então, Quando Vai que rotacionar. sai um. Pra essa carta ser boa, faltou ela ter 0 de custo de recuo e Ô, louco. 2 só de ataque. Aí ela é boa. Mas é se o você meu precisa metal, encher de velho. energia, se ela tivesse 12 pra atacar, você Não, ia precisar encher de qualquer Então, jeito. se o custo de energia dela pra atacar fosse 2, você estaria batendo aí 150, não é isso? Isso. Hoje a cabeça tá ruim. Já tava bom pra começar. Você tem um início, tem Mas seria 300 de louco, né? HP. 150 T2, né? Ué, exatamente, ué. Gardevoir Vamos chega a esperar. infinito e além do T2, então. A gente tem que esperar sair mais cartas. Que, por Com exemplo, certeza, com certeza. Sim, eu sim. lembro do meu Metal Tag Team, que, claro, que ele era absurdo por causa do GX dele e tal. Mas, assim, ele era um Pokémon tanque, era uma estratégia tanque. Tinha a panela que dava menos 30, tinha um GX que dava menos 30. Lembra da E aí, panela, não? ele batia um dano razoável. Era 130? Era? Vocês lembram? 150, com 4 energias. 150. 50. Então, E o assim, primeiro era 50 e pegava uma energia uma carta de energia e ligava ele. Do então, Era deck. assim, 150 com 4 energias também. Isso. então, esse aí é a mesma coisa, 150 com 4 energia, mas naquela época o 150 duas vezes não era suficiente para matar, porque os Pokémon tinham 320, 340, mas hoje é suficiente para a maioria dos Pokémon. Se a gente pegar os X, né? Uhum. Uhum. E aí, quando surgiu, por exemplo, uma era só de X, se a Pokémon voltar com a ideia de fazer o metal um tipo tanque, aí pode ser que ele seja viável, sabe? Com Ele tem, sei Charizard lá, jogando? 10 hits. Charizard é Dark. E o Dark, que né? vai vir na 151 é de fogo, vai jogar Não, junto. não vai nada. Vai. Ah, mas a fraqueza do Pokémon é isso, cara. Uma Sempre vai ter um copiazinha, deck filho. batendo na tua fraqueza, né? Sempre tem aquela rodada que você vai comer mais cedo. Eita. É o deck do almoço, vai almoçar 4 vezes o torneio. Exatamente. Bom, gente, para a gente seguir aqui, vamos entrar nos treinadores dessa coleção. Não são muitos, mas a gente pode dar um pitaquinho sobre cada um deles aqui. O primeiro é que eles resolveram fazer um reprint do Arven nessa coleção. Mesma arte, mesma carta, mesmo efeito, nada de novo. É só o bom e velho Arven que a gente conheceu em Escarlate e Violeta 1. O outro treinador que tem aqui é o Bracius, apoiador
embaralhe a sua mão do seu baralho. Então, compre cartas até que você tenha uma carta a mais na sua mão do que você embaralhou. Então, se você tinha 3 cartas, você embaralha e compra 4. Se tinha 5 cartas, você embaralha e compra 6. Eu achei uma carta assim até decente. O que vocês acham? Eu acho mesmo, é decente, assim. Tem coisas melhores no formato no momento, mas é uma carta legal, assim. Se tiver com várias cartas num Lost Box, por exemplo, você sempre tá com a mão cheia. Se você, por acaso, precisar de alguma coisa específica que tá no deck, você pode usar o Braços, né? Apesar de que quase sempre vai usar um Cores, né? Ai, gente, será que o Bracius tem um bíceps fortes? Meu Deus. Não. 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 Pariu. Não. 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 Olha, foi horrível. Foi horrível. Meu Deus. Se a gente olhar a arte dele, até que tem um É. diâmetro razoável de braço, viu? Ai, eu tô chorando. É só a É, camisa, GH. Não, é que tá cheio de, A tá gente cheio de não chicote, sabe. cheio de cipó ali dentro da camisa. O pior é estar discutindo isso, mas ok. Eu achei razoável a carta também. O efeito é interessante, principalmente para aqueles baralhos que você acaba jogando com muita carta na mão. Que você vai acumular cartas e tudo mais, para você ter uma chance de comprar cartas a mais. Se você jogar essa carta com ela sozinha, ou assim, se eu tiver ela sozinha na mão, eu compro uma carta só. Eu vou ter zero Se cartas tiver, na mão. Eu vou ter zero cartas na mão, né? provavelmente sim. Provavelmente vai embaralhar o deck e comprar uma carta. Vai ficar Gente, inútil, né? Eu acredito que não, né? Porque você tem que ver o texto traduzido certinho, mas se você não embaralhar verdade, nada, você não. Essa é a dúvida. Não compra, né? Tem isso. Tem É. que ver como é que vai ser o texto traduzido dela. Isso é real. Exatamente, porque tipo, se você tiver com ela só ela na sua mão, depois de jogar ela, na teoria você fica com 0 cartas na mão. E aí esse 0 cartas vai servir para fazer o draw ou não? Porque tem essa questão também. Mas eu acho que faz sentido em baralhos que você, tipo assim, você tá num late game de Gardevoir com 2 prêmios. Você der uma Marnie, às vezes, uma Marnie não, ó, uma Kícera para você embaralhar a mão, comprar 2 mãos e às vezes você já precisou usar antes o efeito da Gardevoir ou da Killia que sobrou ali na mesa, você compra 2 cartas e às vezes você não consegue dar sequência no jogo. Se você tiver com uma mão razoável, mente ali cheia, e você usou esse braço, você vai comprar uma quantidade maior de cartas. Então, eu acho que é situacional e baralhos que se beneficiam de ter uma quantidade razoável de cartas na mão. Se você ficar com pouca cartas na mão, talvez não seja tão interessante usar ele. Não só isso, não só do baralho, mas eu acho que do formato também, por exemplo. Ah, A sim. gente teve formatos Verdade. recentes. No início do formato do Lost Box e tal, era um formato que pouca gente usava Marne. As mãos ficavam cheias pra caramba. O Lost Box com Greninja e Chorus ficava tipo com 15 cartas na mão. E quase ninguém usava Marne. Então, assim, nesses formatos em que tem pouca disrupção, é uma carta que pode ser boa. 1 off, 2 off. Eu não acredito que seja pra usar, tipo, 3, 4, mas. 1 off, eu acho. Independendo do formato, acho que é bem legal, cara. Mas assim, em formato que tem muita Marne, tá que a Marne vai cair ainda, né? Só pra confirmar. Marne já Marne caiu. já caiu, pô. Ah, Marne- Marne já caiu, mas tem o novo N, né? Que eu fiquei sabendo. É a Iono. Kícera, pô. A Iono. Aí, ó. Então, em formato que tem pouco do novo N, é interessante essa carta. É de ficar de olho. E comprar cedo, antes que ela fique muito cara quando ela começar a jogar muito. Sei que o Alcin é desses, né? Que compra tudo antes da hora. True da True. É ele e o Rafael. 4 trainers de cada, filho. Tá na minha buy list já. Exatamente. Outra carta aqui essa eu não sei nem como é que pronuncia o nome. Gita, Geeta, só. não sei. É um apoiador. Até o final do turno no qual você jogou esta carta, nenhum dos seus Pokémon poderá atacar, incluindo os Pokémon colocados em jogo neste turno. Procure no seu baralho por até 2 cartas de energia básica e ligue-as a um dos seus Pokémon. Então, embaralhe o seu deck. Cara, isso aqui é forte, hein? Não gosto bastante também. Muito. É essa carta que eu falei da questão do Ting Lu. Porque você pode deixar o seu oponente começar de boaça e no seu turno você usar ela para energizar e outra. Deixando o seu oponente começar, ele vai querer montar o setup, obviamente. Ele vai montar o setup. E aí abre espaço para você usar o
o Howlute é para colocar contador no banco, para você fazer ali tudo o que você puder para colocar já travão umas habilidadezinhas, usa a Gita, que eu acho que vai ser assim a pronúncia dela, não sei, mas usa a Gita, coloca 2 energias, faz todo o rolê que puder, usa a habilidade do Coraidon, bota mais 2 energias em campo e beleza. Se você perder o ativo, você tem outro já pré-montado no banco. Entendeu? É uma coisa que acontecia muito, de você montar um Tiglu, perder ele muito rápido e não ter outro para atacar. E ficar dependente da habilidade do Coraidon para poder jogar, e isso atrasava bastante. Tendo ela, cara, deixa o cara começar. No seu primeiro turno você não vai conseguir atacar mesmo, você vai ter que usar a habilidade do Coraidon. Então usa ela que você pelo menos coloca 5 energias em campo se demora. Ô, louco. Eu gosto principalmente do game design que tá dentro dessa carta, né? Algo bem, bem único, né? Não, acho que não teve nada parecido, né? Sim, usa e não pode atacar e faz isso, faz aquilo. O design em cima dela apesar de ser a pior campeã da história dos jogos, a carta dela saiu legalzinha. Ah, e Gita é o nome da música do Raul Seixas, cara. Gita. Verdade. Bom, temos um item, a Letter of Encouragement. Você só pode jogar esta carta se algum dos seus Pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente. Procure no seu baralho por até 3 cartas de energias básicas. Revele-as e coloque-as em sua mão. Então, embaralhe o seu deck. É uma carta do professor tunada, né? Nerfada, né? Porque eu queria usar todo turno sem precisar que meu Pokémon seja nocauteado. É um cubo mágico, né? Eles tiveram que arrumar de um lado e estragar do outro pra poder lançar a carta. É verdade. É só usar o Pokémon fraco, pô, que aí morre todo turno. Você busca todo. Mano. Força o nocaute, né? É interessante, são 3 energias que você busca para colocar na sua mão. Para um deck como. Não precisa, mas para um deck como Xianpao, é interessante, cara. Você puxar 3 energias para mão. Isso no início do jogo. Às vezes você perde um outro Pokémon ali, o cara atacou e beleza. Agora, eu ainda não encontrei um jeito legal de jogar com isso daí, não. Mas eu acho muito interessante. Eu não desgosto dessa carta, não. Xianpao é interessante porque é um canhão de vidro, né? Uhum. Você costumeiramente vai perder um Pokémon nos seus turnos. Outro que pode ser interessante é. Sabe quem que pode ver jogo com isso aqui? A Vigor da Gardenia. Você puxa as energias pra mão pra poder acelerar com ela. Uhum. Você já puxa 2, sei lá, possibilidade. Puxa 3, verdade. né? Interessante. Essa carta é amaldiçoada, velho, esquece. Dando utilidade pra Gardenia. Bom, Mas outro assim, apoiador aqui. só Pode pra falar. complementar, eu acho que essa carta ela tem um potencial de ser abusado muito forte. Que assim, cartas, por exemplo, passe de batalha VIP, só usa num turno específico e tal, mas pô, ela tem um impacto muito grande. Você põe 2 básicos no banco. Eu acho que essa carta é tipo isso em decks que acelera a energia da mão. Tipo o Sherrin, tipo o Xianpao. Assim, em um só turno, eu lembro, por exemplo, do Bichring na época do Ultra Bicho, sabe? Pô, doideira. Cara, era um turno em que o cara dava tipo 2 Bichirings, tava morto, saca? Você tava na merda. Era muito forte. Nossa, eu cheguei a acertar 3 Bichring num turno, isso era roubado demais. Pois é, eu acho que essa carta tem esse potencial. Tipo, você nocauteia um Pokémon do cara, sei lá, uma Clefairy que a gente revelou esses dias, e faz setup e tal, e aí o cara chega e nocauteia tua Clefairy, e aí tu usa 2, 3 dessa carta e energiza o teu banco inteiro e faz o setup. Eu acho que é uma carta que tem um potencial de ser abusada, sabe? Pode ser um bom potencial aí. Uma outra carta que temos aqui é um apoiador, Ortega. Olhe a mão do seu oponente, escolha uma carta que você encontrar ali e coloque-a no fundo do deck do seu oponente. Então, o seu oponente compra uma carta. Essa, eu vou falar pra você que eu não curti, não. Parece que todo mundo não curtiu também, não, porque tá todo mundo quieto. Rolou. Cadê o grilinho? Doideira. Bem filler mesmo também. Nossa, nossa. Full Na hora filler. que eu comecei a ler, eu falei, pô, muito interessante essa carta aqui, em tirar um recurso da mão do oponente, jogar no fundo do deck, é ruimzão de trazer de volta. Aí, tipo, seu oponente compra uma carta. Pô, não. É horrível. Temos a Patrol Cap, uma ferramenta. Enquanto o Pokémon ao qual esta carta está ligada permanecer no posto de ativo, cartas no seu deck não podem ser descartadas por efeitos dos ataques do seu oponente, habilidades, cartas de item,
ferramentas ou apoiadores. Faltou alguma coisa? Suporte. Eu acho, Tá, foi. acho que só se fosse só ataque próprio, né? Porque Estádio? cobre ataque do oponente, habilidade, item, Pokémon. Ou estádio, mas acho que não existe estádio que vá tombar a cara do oponente. Então, a não ser que saia. Não previne o oponente derrubar a mesa. Não. Se ela É. prevenisse os ataques próprios, aí seria Nossa, bem pensa forte, né? o Tyranitar com isso aqui, por exemplo? Exatamente. Não, só ainda assim, né? Não tanto. Fazer o Tarantar jogar. Não, pô, novo. já tá jogando na Lug aí, pô. Tá jogando na Lug. Joguei na liga Não é a mesma semana passada. sensação, né? Faz 2 Não, semanas. forte pra Dedel. Não, eu É, gostei o- eu gostei desse cap aí. Vai ser, tipo assim, se o Sander vier com alguma coisa muito trabalhosa pós-mundial, algo que. Porque tem cartas surgindo aí pra você descartar o topo do seu deck. A gente falou no último cast do Quillfish, se eu não me engano. Quillfish? Eu não lembro agora se era Quillfish. Não, Quillfish não. Era a evolução do Barbosh. O Scash. O Scash. Tem o Scash por uma energia, descarta a carta para cada energia ligada a ele, descarta uma carta do topo do baralho do oponente. Tem o Trio. Então, tipo, parece que tá surgindo ideias ali para ter baralhos de 1000 ali, para milar o deck do oponente. E tendo uma Petrol Cap aqui, é basicamente dizendo pra gente que, ó, realmente, tem recurso aqui para montar um deck desse. Bota a criatividade para rolar aí, beleza. E aí, em algum momento, pode acontecer de alguém ter que colocar uma parada dessa, uma cópia dessa no deck ou duas para poder segurar alguma coisa. Mas aí depende muito de se vai condicionar ou não a ter alguns baralhos com isso, né? É tipo carta que a Pokémon lança pra tipo meta, sabe? Tipo, eu lembro da época lá do Greninja, que tinha Giratina lá, que acabava com o Greninja. Esqueci qual que era o nome da Giratina. Ou era só Giratina mesmo? Acho que era só Giratina mesmo. Acho que não tinha nenhuma que caixa de descartava regra. energia? Não, é uma que prevenia dano de habilidade break. Tá. Era a gelatina, era uma Normal promo, mesmo. né? Era a gelatina normal. Bom, seguindo Então, aqui, a gente tem um estádio. Pokémon League Headquarters. O custo de ataque de cada um dos Pokémon básico em jogo, tanto os seus quanto os do seu oponente, é de uma energia incolor a mais. Isso aqui é o terror do Lost Box, hein? Não gostei, asmei. Esse eu asmei. Porque. Exatamente. Sablai não bate. E então, ou melhor, bate, mas vai ter que colocar uma segunda energia nele. Aquele portão de miragem que o cara usa para colocar uma energia no ativo e uma no Sablai do banco, o cara vai ter que pensar 2 vezes se ele vai realmente usar dessa forma. Porque o cara pode já ter gasto a energia do turno para colocar uma Jet Energy para subir ali o Confei e pagar o recuo. E aí ele vai ter que gastar talvez 2 portões de miragem para poder chegar nessa play, para poder ele conseguir recuar e conseguir ainda atacar. Eu acho que pro Cramoran não serve esse estádio, porque o Cramoran ele fica sem custo de ataque, então independente se vai aumentar ou não, ele não tem custo de ataque. E é o Sablai mesmo, e tipo, se for o Turbo, tem o Raikou, que vai precisar de uma terceira energia, básico, tem o Dragonite, que vai precisar de mais uma energia, então ele vai ter que gastar um recurso a mais para conseguir atacar com baralho de Lost Zone. Então eu gosto muito dessa carta e provavelmente, pelo menos nesse início agora, com Gardevoir vai jogar bastante. Dito tudo isso, Lost Vácuo. É verdade. É uma carta muito boa, mas o estádio, infelizmente, é muito fácil de quebrar, né? Kisser e esse estádio, filho. Contra a Lost Zone, Kisser já é chato pra caramba, Kisser esse estádio. A gente meio que tá num formato cheio de estádio, né? Então. Aí Lost Zone vai passar a jogar com Milotic. Nossa. Seguindo aqui, a gente tem Pop, é uma carta de apoiador. Mova até 2 energias de um dos seus Pokémon para outro dos seus Pokémon. Só isso. Só move energia. Famosa sobrinha do dono aí. Famosa o quê? Sobrinha do dono da Liga Pokémon. Ela é Elite 4 com 5 anos. E tem um pingente que é uma chave gigante. 5 o quê? Ela é Elite dos 4 com 5 anos, sendo que pra começar a ser treinador precisa ter 10, né? É a sobrinha do dono. É nepotismo aí, ó. Denúncia. Que bizarro, cara. Bom, seguindo aqui, Grime, outro apoiador.
compre 3 cartas. Então, troque o Pokémon ativo do seu oponente. Manda o Pokémon ativo do seu oponente para o banco, né? Você compra 3 cartas e dá tipo uma corda de um repel, né? O seu oponente troca o Pokémon ativo. Eu digo que é tipo um repel porque o seu oponente quem escolhe o novo Pokémon ativo. E aí, gente? Draw de 3 e trocar o ativo do oponente? É bem só carta de pré-release mesmo, pra você dar um draw ali e já era. Essa carta seria absurda se o efeito da troca fosse voice order, mas como não é. Realmente seria absurdo mesmo. Aí é demais. Você dá um draw de 3 cartas e um voice order na mesma ação, é um negócio surreal. Seria Então, surreal. aí você tinha que pegar o time que testa a carta para esse jogo e aposentar o time inteiro. Fazer um negócio desse. Você falou, galera, valeu, muito obrigado pelo trabalho de vocês, mas não dá mais, entendeu? Porque não tem como. A carta seguinte é um outro reprint. Fizeram um reprint do Team Star Grunt, mesma carta, mesmo efeito, mesma arte, então a gente pode pular. E aí temos um estádio, a Town Store. Uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá procurar no seu deck por uma ferramenta Pokémon, revelá-la e colocá-la na sua mão. Então, embaralhar o seu deck. Então, é uma busca de ferramenta, né? Uma busca, assim, específica de ferramenta e certa. Acho que é a primeira carta, assim, que vem desse jeito, né? Tem um Arven já, né? Acho que se for pra realmente buscar uma É ferramenta, verdade, tem o Arven, né? Tem o Arven, tem o tinha Arven. esquecido do Arven. Mas o Arvid você gasta o apoiador do turno, né? Que não é muito problema, né? Geralmente. Decks que usam Arven mesmo, já buscam um item ali, a ferramenta. O estádio seria mais, tá sobrando, preciso de um estádio no deck e eu uso ferramenta, por que não? Mas acho que tem estádios melhores pra usar no formato atual também. GH? A gente pulou o Team Star Grunt? Era reprint. É reprint. Tipo prósito. Ah, tá. Não, porque ele é o Team Star Grunt purinho. Eu não conhecia essa carta, não. Tá, de estádio, cara, é isso aí que o Wesley falou, cara. É tipo um estádio que seu deck não tem nada pra usar. E você precisa ter estádio e você usa ferramentas, você acaba usando ele, mas tem muita opção melhor. Bom, e por último, a gente tem uma ferramenta, a Vengeful Punch. Quando o Pokémon a qual essa carta está ligado for nocauteado pelo dano de um ataque do Pokémon do seu oponente, coloque 4 contadores de dano no Pokémon atacante. Eu sei que o Wesley já tem lista com essa carta. Vixe, e como? Essa carta eu acho ela muito boa. Principalmente nesses decks que tem uns bichos que dá um porradão, mas não é aquele porradão suficiente pra dar um hit kill, sabe? Por exemplo, um Tyranitar da vida, qualquer outro Pokémon assim que dá aquele porradão e fica lá por 20, 30 de HP, você coloca isso aí, se o cara bater, ele vai ter uma recompensa, né? E eu acho muito interessante. Pra mim, essa carta veio pra jogar junto com o King Gambit, que foi anunciado nessa coleção que a gente falou semana passada, que se tiver 4 contadores ou mais de dano no Pokémon ativo, o Pokémon é nocauteado. Mas pra isso o Então- King Gambit precisa jogar pra mim. Sim, mas eu acho que eles lançaram essa carta porque você coloca exatamente a quantidade de dano que o oponente precisa pra você bater com o King Gambit e dar o nocaute. Então, pra mim, eles lançaram pra ter essa sinergia dessa carta com o King Gambit. Mas essa carta também pode ser jogada com o Samurott de Hisui, que ninguém lembra dele, obviamente, né? Por causa do ataque, que aumenta o dano. Não é tão interessante, concordo. Mas é legal também você ter um atacante assim. Uma carta que possa fazer sentido. Possa talvez fazer ele jogar num deck de Darkrai. Mas eu acho legal essa carta. Colocar 4 contadores de dano na mesa do oponente, não exatamente na mesa, mas no atacante, já é uma parada interessante. Ainda mais que são poucas ferramentas que são utilizadas hoje. Que nem você falou, eu não acho que ela vai jogar do jeito que você falou e de servir pra colocar dano. Eu acho que ela vai ser jogada pra fechar nocaute mesmo. GH? Tá maquinando ali a estratégia, calma. Tô pensando aqui em que pokémons que dá pra usar, que assim, que fica perto do nocaute, mas não dá nocaute, tipo, que dá 230 de dano, 240 de dano, mas eu tô muito enferrujado. Cara, Arceus dá 200, Arceus dá Tiranitar bate 90, né? 250, já fecharia o dano em Vestar, né? Tiranitar é uma boa mesmo.
Mas sim, é isso aí Ah, mesmo e- pra que serve, cara. É pra um Pokémon porradão. Tipo, até tipo um 1000 VMAX, e aí você tem mais uma opção de pôr contador de dano, mas tem a Choice também, né? Então, sei lá, A 10 de choice dano a ainda é mais vai limitada, né? A choice é limitada a ver ainda, né? Essa É. aí, ela já é 4 de dano mais genérico, né? Só que precisa ser nocauteado ainda. Precisa ser Então, nocauteado. esse que é o meu problema. Tem esse problema mesmo. Você ter que tomar um nocaute pra poder fazer o efeito dessa carta, sabe? Uhum. Sim, Fica aí concordo. pra Pokémon de um Prize, então, mais específico. É. Um Sabe, tipo, Zorobox. pegar um deck pequenininho. Pensa o Zorobox, pensa o Lost Box com isso aqui, sabe? O Lost Esse Box é tipo O deck não interessante. precisa esses 4 de dano, vai ficar redundante em deck pequeno, porque já vai dar 2 hit kill de qualquer forma. Não Pega vai- um Lunatone aí, você dá Não, mas 230, né? eu pensei no Lost Box porque, por exemplo, geralmente você ataca com Sablai espalhando, por exemplo, dano, né? Com essa ferramenta você diminui e você amplifica o potencial do Sablai, né? Por exemplo, Mas esse bicho aqui já tomou 4, eu posso pingar menos, né? Nele e tudo mais. Mas assim, ainda acho que você vai ter coisas melhores para fazer, especialmente no Lost Box. se ela fosse que não um spell tag da vida, que você pode espalhar do jeito que você quer, aí a gente conversava. Nossa, aí Saudades. seria roubado. Saudades. Eu tive um trauma agora aqui, falar de Spelltag. Tá maluco. O GH, se você quer afastar o GH, você joga um Spell Tag perto dele, assim, ele corre. Ai, o deck de Malamar era um terror, fi. Nem fala. Acho que é isso, meus senhores. Temos aí o podcast. Completamos finalmente a coleção Obsidiana em Chamas. Tratamos aí das cartas mais importantes. Então, esse episódio está saindo logo após o Mundial. Então, já vou deixar aqui que no episódio da semana que vem nós vamos trazer tudo que a gente conseguir para vocês sobre o Mundial, na esperança da gente ter 3 BR sendo campeões aí no TCG. Mas e aí, a gente vai deixar os palpites aqui de deck? De O deck? Eder vai ser campeão com controle. Já tô E mandando a braba já. Que palpite, né? Sonho, né? Eu também queria muito. Eu vou puxar a sardinha pro deck que eu tô jogando. Acredito que pelo menos no top 4 o Gardevoir vai estar e espero que esteja na final. Não, pô, só tem 50 minutos de partida. Gardevoir precisa de 2 horas. Né? Mas no top 8 você tem 1 hora de partida, então já tem um tempinho a mais, dá pra jogar. Dá pra jogar um game. eu não sei, Sandro é campeão, hein? Olha só. Não, eu queria mesmo. Sinceramente, eu também gostaria de ver o Sander campeão. Na Eu hora acho já, que né? a gente vai ter um deck completamente fora do radar, indo muito bem. Vai ser Porque, assim, Sylveon o e amigos. nosso meta tipo, o formato do Mundial, ele já tá aí há algum tempo, então a gente já tem um meta mais ou menos estabelecido. Mas vai ter um deck fora desse meta, tipo assim, Arceus, Lugia, Gardevoir, fora desse que vai aparecer e vai aparecer bem no Mundial. E não vai ser um cara só jogando, não. Vai aparecer, assim, uns 5, 6 caras jogando com esse baralho. União União Alada Alada. top 8, pô. Olha aí. Aí, caramba, União Alada top 8, pô. Eu não sei, Mas eu acredito pouco no Underdog, assim, tipo um deck que não apareceu ainda. Eu acho que como é um meta mais estabelecido, a não ser que a galera esteja de propósito escondendo o deck há anos, não anos, né, mas há meses, eu acho que é muito difícil aparecer um deck do nada. Eu acho que o que pode rolar justamente o fato do meta estar estabelecido que pode surgir um contra-meta, igual foi com verdade. os que eu sempre cito aqui, que é o Aldino, né? O meta Mega estava estabelecido em Night March. Foram lá e esconderam o ouro, o time dele foram lá, algumas pessoas jogaram de Aldino escondido lá e o cara levou, né? Sim, que pode acontecer, pode, mas assim, a chance de acontecer é tão baixa, cara, que eu acho que assim, o que é mais provável de rolar é, sei lá, que apareçam techs novas e não decks novos. Tipo, É uma verdade. techzinha aqui ou ali, uma mistura de dois pokémons que a galera não... Dois pokémons do meta, mas misturado que a galera não esperava, igual a gente teve no Mundial passado, teve uma mistura de pokémons meio que inovador e tal. É que assim, Acho a que é galera mais que a por gente aí, né? costuma acompanhar é criadora de conteúdo, e essa galera vai tudo pro Mundial, eles fazem muita manipulação de meta, né? De usar um deck, falar que um deck é muito bom, e mesmo não sendo,
Tá umas thumbnail. Eu queria ter uma galera pra fazer. Eu vi um vídeo esse tempo atrás, que eu tenho consumido bastante coisa sobre Magic ultimamente. E eu vi um vídeo de um time que bateu de frente com outro time no Mundial de Magic aí. Não sei como é que é o nome da nomenclatura deles, sei lá. Que eles criaram um deck pensando no. Ó, reuniu no final de semana, a galera sentou lá, ó, se reuniu ali, ficaram o final de semana inteiro pensando num deck pra poder jogar. E aí era o time mais famoso da parada. Aí um outro grupo se reuniu também, mas eram jogadores menos conhecidos, os caras não eram tão pro player assim e tal. E os caras começaram a pensar num deck e falar assim, cara, esse deck aqui é bom, acho que o time de lá vai montar. Vamos montar um counter? E montaram um counter. O que eu queria era tipo assim, pô, vamos juntar uma galera final de semana, vamos sentar e vamos criar um deck? É isso E, aí tipo que a gente assim, vai fazer escondido. pro João ir pro Regional de Curitiba. Então, assim, é uma parada que eu queria muito fazer. Vamos criar um deck? E, tipo assim, escondidão mesmo, escondendo o deck, escondendo o ouro total. O que o meta tá condicionado? Tá isso. Então, pô, vamos pensar na parada assim. Só que eu acho que perto ao Magic, o Pokémon é meio limitado pela quantidade de cartas. Lá a quantidade é muito grande de cartas que tem. Dá pra criar uma N estratégias. Aqui parece que é mais limitado, parece que fica muito mais no mesmo. Difícil de abrir o leque, sabe? E também eu sou mais limitado por não conhecer tantas estratégias assim. Então, por isso que eu acho que seria legal juntar uma galera e começar a pensar em mentes diferentes. Vamos ver. De certa forma, o Pokémon também é um TCG um pouquinho mais limitado, no sentido de, tipo, a matemática do dano, ela já é meio que estabelecida, não tem tanta novidade nas condições de vitória, né? É, verdade. Sim, como é que você ganha? Você papum, matei e ganhei o jogo. Então, assim, você meio que tem um roteiro já que você tem que seguir. E aí, Pokémon se resume a isso, a matemática de knockouts. Então é velocidade com que você energiza, o dano que você dá. E o Pokémon é um pouquinho mais fácil de você perceber isso nas cartas do que, por exemplo, o Magic, que tem uma pool. Eu acho que é um pouquinho maior que a do Pokémon. Muito. E tem mais condições de vitória, né? Ligado ao jogo em si, né? É, isso é verdade. É isso. Bom, gente, então vamos pro running da semana. Na semana passada, o running que eu deixei tinha a ver com a interação entre o Luminion V e o Ting Lu X, a gente tendo o Brejo Gape já em campo. O que acontece? Então vamos lá. Eu tenho lá um Ting Lu X, baixei o Brejo Gape já no campo, e o meu oponente no turno dele baixa um Luminion V. E aí? O Luminion V toma dano, recebe, né, os contadores de dano por conta do Brejo, e o Ting Lu desabilitaria a habilidade dele. Como que isso acontece? Na realidade, são efeitos que têm o seu gatilho ao mesmo tempo. Ao colocar o Luminion V no campo, a habilidade dele de procurar um apoiador no baralho já pode ser ativada. Ao mesmo tempo que o efeito do Brejo Gapejo acontece colocando os contadores de dano nele, o que tiraria a habilidade. Por conta de serem efeitos simultâneos, o jogador que está jogando pode escolher a ordem na qual ele vai realizar esses efeitos. Então ele pode baixar o Luminion V em campo, ativar a habilidade, procurar no deck por um apoiador e depois colocar o dano do Brejo Gapejo, ou ele pode baixar o Luminion V, colocar o dano do Brejo Gapejo, o que faria com que o Luminion ficasse sem habilidade. Então, muito provavelmente, ele vai escolher a primeira opção. Para a semana que vem, o running que eu vou deixar tem a ver com a carta do DDNX, que eu tinha falado quando a gente fez lá o podcast sobre a coleção Escarlate e Violeta, que eu tinha gostado bastante. Ele tem um ataque que move os contadores de dano. E eu quero saber como funciona esse ataque se o meu oponente tiver o Abomasnow em campo, já que o Abomasnow impede que os Pokémon sejam curados. Então é isso aí a resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o Dragon News Podcast dessa semana. Comenta aí, faz um comentário com a gente. O que você achou dessas últimas cartas que a gente comentou? Quem que você acha que foi o melhor deck do Mundial? Já que já passou o Mundial, né? Para quando esse episódio tiver saído. Qual o deck mais interessante que você viu aí no Mundial? Interage com a gente gosta de ler e responder. E a gente achar uma mensagem muito bacana. Então, é isso. Até semana que vem. Falou. E é isso, pessoal. Obrigado aí a todos que acompanharam o cast de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi bem legal poder trocar essa ideia. Estarei, né? Espero que você tenha acompanhado a minha jornada no Mundial. Não sei em que estado de cansaço estarei quando você estiver ouvindo esse
podcast. Espero que esteja bem satisfeito e pelo menos um brasileiro sendo campeão nessa bagaça. E que a nova mecânica seja algo bem interessante para a gente poder discutir bastante no próximo cast falando sobre o Mundial. Então é isso. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. E comenta aí pra gente se você gostou, né, dos decks campeões, dos times campeões do VGC. É sempre bom receber os comentários. E valeuzão, até a próxima. Um abraço. É isso aí, pessoal. E esse programa, lembrando, foi um oferecimento da Geek Shop Oficial. Você entrando em www.geekshopoficial.com.br, você pode usar o cupom DRAGONEWS5 para ter 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios. Então, entra lá, usa o cupom e não esquece de aproveitar as opções de frete grátis. Você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim. Quer seguir o Dragon News? Procura lá por DragonNews_pod. Tá querendo mandar um e-mail, uma crítica, uma sugestão, um elogio? Pode mandar para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.